Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse último dia do mês de março, uma sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. E não se esquece de ficar até o final do vídeo para conferir as grandes probabilidades do dia. Finalmente a data FIFA chegou ao fim, estamos de volta com os campeonatos que a gente tanto gosta e vamos começar nessa sexta-feira um pouco mais devagar, não tem tantos jogos assim, mas no sábado e domingo com certeza a gente vai matar toda aquela saudade que a gente acumulou diante da data FIFA. Vamos começar aqui às 1h30 da tarde, horário do Brasil, Fortuna Düsseldorf contra Hamburgo, Bundesliga 2, o Hamburgo que caiu para a segunda divisão em 12 de maio de 2018, temporada 17-18, foi o fatídico dia, estava trabalhando nesse jogo, foi uma situação estranha porque o Hamburgo tinha um relógio, lembra? O Hamburgo tinha um relógio na placa assim do estádio, nunca tinha caído para a segunda divisão, né? E toda vez ia contando, né? Ano, dia, hora que o Hamburgo não participava da segunda divisão, né? Que ele estava na primeira divisão e ali ele acabou rebaixado, não conseguiu voltar nunca mais desde aquela situação. O clube optou por retirar aquele relógio e o Hamburgo vem dando bastante alegria, vou ser sincero para vocês, na segunda divisão desde então. Óbvio que é um time que eu gostaria de ver de novo na primeira divisão, mas eu vou ser sincero, o Hamburgo na segunda divisão ele tem dado muitas alegrias. Se eu fosse torcedor do Hamburgo, eu não iria gostar, porque várias vezes a equipe esteve próximo de subir e não conseguiu. Por exemplo, nessa competição, teve pau a pau ali com o Darmstadt, já perdeu a segunda colocação, chegou a liderar, já perdeu a liderança, já perdeu a segunda colocação, agora está aqui na terceira colocação. Geralmente, o Hamburgo começa muito bem as temporadas e depois ele começa a ter um declínio. Teve, assim, situações fatídicas do Hamburgo tá a 1 ponto ou 2 pontos para poder chegar numa subida direta, não conseguir, perder para times da zona de rebaixamento, times praticamente já rebaixados, situações onde o Hamburgo poderia disputar, por exemplo, o playoff de subida, né, o que a gente chama de playoff de acesso na terceira colocação e acaba perdendo a terceira colocação. Para o próprio Heidenheim já aconteceu, para o Kiel. Então, assim, várias vezes o Hamburgo vacilou. Nesse momento, com 25 rodadas disputadas, faltam ainda 9 rodadas, o Hamburgo está com uma distância considerável para o Fortuna Düsseldorf, que é justamente o seu adversário nessa sexta-feira. E se vencer ou se empatar, já consegue dar uma respirada mais tranquila. É óbvio que o Hamburgo tem time para poder alcançar a primeira colocação do Darmstadt. O Darmstadt é um super time, mas o Hamburgo também tem um elenco muito sólido. Só que esse histórico de vacilo nas rodadas finais tem dificultado bastante o Hamburgo. Outras equipes já chegam com muito mais força no final. O Hamburgo costuma cair. A gente tem cotações parelhas para esse jogo. O Fortuna está com 2,50, o Hamburgo 2,70. É mais ou menos o que eu esperava. Tá um jogo bem parelho. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver um Fortuna Düsseldorf muito forte dentro de casa. O Fortuna que é treinado pelo Daniel Tioni, que foi treinador do Hamburgo algumas temporadas atrás. Depois que o Fortuna trouxe o Daniel, o time melhorou muito dentro de casa, principalmente. Foi o primeiro a marcar em quase 70%, é um time que toma muita iniciativa, falha pouco em marcar, mas tem sofrido gol com alguma constância. Não são tantos gols, uma média de 1 gol por jogo, tá? Já o Hamburgo não sai tanto na frente fora de casa, 50% de aproveitamento apenas, mas tem um número de vitórias considerável. Inclusive, se a gente voltar aqui, ó, a gente consegue ver que como visitante o Hamburgo tem a segunda melhor campanha. É normal fora de casa a gente ter ali uma régua mais baixa, né? Você vence um pouquinho mais da metade dos jogos, você já tem ali uma campanha muito sólida. Em alguns campeonatos, às vezes menos da metade dos jogos vencidos, você já tem uma das melhores campanhas fora de casa, mas é comum isso acontecer. O Hamburgo falha pouco em marcar e também fica um número considerável de jogos sofrendo gol. Não é uma equipe que consegue ter uma eficiência defensiva tão grande assim. Números parecidos, mesmo fora de casa, o Hamburgo consegue igualar os números aqui, não é à toa que está na frente na tabela. O primeiro tempo, muito parecido entre as duas equipes, mesmo número de vitórias, o Hamburgo perde um pouco mais, toma um pouco mais de gol e marca um pouco menos. No segundo tempo, eu tenho o Hamburgo um pouco mais sólido, vencendo um pouco mais, o número de derrotas é igual, o número de gols marcados e sofridos é muito parecido. Como eu não trabalho match odds na Bundes 2 e não aconselho que você o faça também, porque a Bundesliga 2 ela é muito pautada em erro, tá? Não só erro defensivo, mas também muitos problemas ofensivos. Não é à toa que a gente tem uma competição que ela tem muita emoção, né? Resultados às vezes já consolidados no meio do jogo, você pensa que não tem como tirar, eles vão se esvairindo no meio da partida. Um 3-0 você vê uma partida empatada, um 2-0 você vê uma virada. É comum de acontecer. Por quê? Tem essa questão, primeiro, da desorganização e das falhas, e também o critério. O critério da Alemanha é muito bom. O número de gols marcados ele é levado mais em consideração do que o saldo de gols. Por isso que você sempre vê uma equipe que está sofrendo uma goleada indo para cima.
e você privilegia o espetáculo, você faz com que a equipe que está ganhando tenha ainda mais vontade de marcar, você faz com que a equipe que está perdendo tenha ainda mais vontade de ir para cima para tentar pelo menos fazer um gol. Isso, cara, privilegia o futebol, não é à toa que a gente gosta das 3 divisões da Alemanha que a gente acompanha aqui. Então, eu não te aconselho a trabalhar match odds porque é uma situação mais difícil, mesmo num jogo parelho como esse, tá? Então, se você é trader e quiser fazer match odds, aí por sua conta e risco, você pode trabalhar correções de preço aqui. E lembre-se que o Fortuna é muito bom dentro de casa, mas que o Hamburgo tem uma das melhores campanhas fora de casa. Se você é Panther, eu gosto de indicar para você aqui o over 1,5, de preferência se você quiser trabalhar no live para pegar uma odd mais alta. Por quê? Já é sabido que a Bundesliga 2 tem um cenário de gols muito propício, então as cotações costumam ficar mais esmagadas no início. Se você conseguir pegar esse jogo ali da metade do primeiro tempo para frente, você já pega uma odd bem mais saudável, né? Uma odd bem mais interessante. E trabalhar com 2 gols aqui, eu acho que é um cenário melhor do que trabalhar com 3. Por mais que possa sair 3, mas as últimas vezes que eles se enfrentaram, somente em uma partida a gente teve 3 gols, que foi em 2020. Provavelmente aqui um jogo ou de Copa da Alemanha ou de segunda divisão, provavelmente de Copa da Alemanha. Então eu ficaria de olho aqui num cenário para 2 gols pegando ao vivo. Mas se você quiser esticar um pouco mais a corda para trabalhar talvez um over 2,5, existe fundamento, existe embasamento, principalmente na segunda divisão. Também é um ótimo jogo para recuperação de resultado, para tentativa de alavancagem, visto que o Fortuna não pode se dar ao luxo nem de empatar, nem de perder, já que é um adversário direto. Na primeira divisão, às 3h30, nós temos o Frankfurt recebendo o Bochum. Frankfurt que vem numa fase horrorosa. Se a gente pegar aqui os últimos jogos do Frankfurt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jogos sem vitórias, tá? É um jejum muito grande. E aí entra o jejum da derrota para o Napoli em casa, e depois a derrota novamente para o Napoli fora na Liga dos Campeões, derrota para o Leipzig, empate com o Wolfsburg, empate com o Stuttgart é uma equipe que está lá embaixo na tabela, e derrota para o União Berlim. O União Berlim está acima dele na tabela, então é uma derrota aqui esperada, vamos dizer assim, normal. Tá? Mas mesmo assim, essa fase ruim do Frankfurt fez com que a equipe já se distanciasse consideravelmente de Freiburg e Leipzig, que estão ali brigando dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões, que obviamente é um objetivo também do Frankfurt nessa temporada, voltar à Liga dos Campeões. O time que esteve lá, passou para as oitavas e foi cair agora para a equipe do Napoli. E agora já tem o Leverkusen e o Wolfsburg na cola dele para tentar buscar essa 6ª colocação que daria vaga aqui para a Conference League. Então precisa voltar a vencer, e a gente pode pensar nada melhor do que pegar um adversário como o Bochum, certo? Não sei. Por quê? O Bochum vem de 2 vitórias seguidas, e uma delas foi contra o Leipzig, que é um adversário que está acima do Frankfurt na tabela. Parece que está se reorganizando, mas ainda não é a melhor fase do Bochum, obviamente. Fora de casa, em 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória, tá? Só conseguiu marcar gols nessa vitória contra o Colônia e numa goleada sofrida contra o Mainz por 5-2. Não conseguiu marcar contra o Bremen, nem contra o Bayern, nem contra o Leverkusen, adversários parecidos em níveis de força, tirando o Bayern, que é muito acima do que o Frankfurt. Então, talvez sim, a afirmação de que nada melhor do que pegar o Bochum seja verdadeira. O Bochum chegou a viver uma fase muito ruim, ainda vive, mas hoje em dia é melhor no comparativo. Só não amargou a lanterna da competição porque o Schalke estava de uma situação horrorosa agora, que o Schalke vem se reerguendo, né? Mas essas 2 vitórias para o Bochum deu um respiro muito grande. Antigamente, uma vitória era o suficiente para ter ali uma troca de 5 posições entre essas equipes da 14ª, 13ª colocação para baixo. Hoje o Bochum já conseguiu dar uma distanciada considerável para Schalke e Hertha Berlim, que estão ali brigando contra a relegation. Então pode ser sim um bom momento para o Bochum não se expor tanto, é o cenário que eu estou vendo, não ir tanto para cima do Frankfurt, porque um empate fora de casa contra o Frankfurt não é ruim, mas você dar a bola ao Frankfurt, obviamente, você vai acabar sendo muito atacado e o Frankfurt precisa da vitória. Então o Bochum pode se comportar aqui de uma maneira mais reativa, tá? Se a gente só protocolarmente vir aqui no PDF de apoio, a gente vai conseguir ver que o Frankfurt venceu mais da metade dos jogos dentro de casa, foi o primeiro a marcar em 75% dos jogos, é um time que toma bastante iniciativa, falha pouco em marcar, em quase 50% deles não sofre gol. O Bochum não tem iniciativa fora de casa para marcar tantos gols, não tem um ataque tão sólido, né? Tem bem menos gols marcados do que o time do Frankfurt, falhou em marcar em mais de 50% dos jogos e sofre gol em quase todas as partidas. Inclusive, fora de casa, ninguém tomou mais gol do que o Bochum. Nem o Schalke, que tomou 17, nem o Stuttgart, que tomou 26, nem o Hertha, que tomou 28. O Bochum é o time que mais sofre gol fora de casa, 35 gols, tá? E é um dos times que menos marca fora de casa. É o segundo que menos marca. O Schalke marcou 7, o Bochum marcou 9. Então o cenário se desenha assim para uma possível vitória do Frankfurt. Mas vamos lá. Primeiro tempo do Frankfurt melhor, mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados, menos gols sofridos. Segundo tempo não muda muito. Inclusive a quantidade de derrotas do Bochum, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, beira aos 70%.
tá? Então realmente fica difícil a gente não fazer uma análise pesando para o lado do time do Frankfurt, tá? Se você é trader, só toma um pouco de cuidado, porque o Bochum, quando ele toma a iniciativa de jogar mais recuado para jogar no contra-ataque, ele é muito traiçoeiro, e é uma equipe que sabe contra-atacar e sabe jogar com a bola aérea, tá? Então eu não duvido que o Frankfurt consiga sofrer gol do Bochum nessa sexta-feira, tá? Então muito cuidado só, se você está trabalhando match odds contra o Bochum, que tipo de posicionamento para contra-ataque o Bochum está adotando. Se você é punter, eu não gosto dessa vitória seca do Frankfurt, por mais que ele precise, porque precisar e fazer são coisas diferentes. 6 jogos sem conseguir vencer realmente me passa uma informação de que o time tem que melhorar. Então, toma um pouco de cuidado ao confiar nessa vitória seca só pela fraqueza do adversário. Talvez você consiga trabalhar aqui no live com um empate anula, esperar talvez o primeiro tempo terminar, ou ali para os 30, 35 do primeiro tempo, tentar pegar um empate anula do Frankfurt, para já ter um empate pelo menos a seu favor, tá? Eu acho que o dupla chance vai estar muito baixo, mas eu te indico com toda a certeza ficar de olho em gols por aqui. Por quê? Pela situação que o Bochum está, ele provavelmente vai jogar recuado até sofrer o primeiro gol, se sofrer. E com isso, ele vai ter que sair para o jogo. Lembra que eu falei que o critério de desempate tem a questão de gols marcados? É uma das piores equipes fora de casa em relação a gols marcados, então isso vai contar para a equipe. Eles vão ter que ir para cima, eles vão ter que fazer gol. E isso dá a oportunidade para a gente ficar de olho em gols. O over 1,5 a 1,20 para a Bundesliga é bom, não é ruim, mas não é excelente. E eu ficaria de olho no over 2,5 por aqui. É esticado a corda? Não sei. Eu acho que para esse tipo de jogo, para esse cenário, não sei se é tão esticado assim. As últimas vezes que eles se enfrentaram, 3-0, 2-1, 2-0, 2-0, 3-0. Em 3 situações a gente teve o over 2,5. Uma situação que não vem acontecendo com frequência, muito por conta da fragilidade ofensiva do Bochum, é o ambas marcam sim. Tá com uma cotação interessante, mas se for para pegar o ambas marcam sim, com essa cotação de 1,80, eu pegaria o over 2,5, próximo de 1,80 também, porque eu posso ter uma situação onde o Bochum não consiga marcar. Apesar de achar que se a gente tiver gols nesse jogo, a gente provavelmente vai ter o Bochum marcando também. Às 16 horas, a segunda divisão da Inglaterra, Burnley contra Sunderland. O Burnley é líder isolado da competição, são 13 pontos na frente, praticamente garantido na primeira divisão. Como mandante, invicto, 14 vitórias em 19 partidas, e como visitante, o Sunderland tem uma boa campanha. 8 vitórias em 9 jogos, venceu metade das partidas, perdeu apenas 6, então realmente parece ser um confronto um pouco mais complicado para a equipe do Burnley. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver o Burnley assim com uma quantidade de cores verdes muito forte, quer dizer realmente que é uma equipe muito forte dentro de casa, saiu na frente em pouco mais de 60%, não faz tão bons primeiros tempos assim, provavelmente, vamos ver isso daqui, mas tem um número de vitórias muito boa, não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa e em quase 50% dos jogos não sofreu gol, tá? Um excelentíssimo ataque, melhor ataque da competição. Acima do Middlesbrough, tem 69, o Burnley fez 74 gols e como mandante ninguém marcou mais gols do que a equipe do Burnley, tá? O time do Sunderland sai na frente com boa frequência, quase 50% dos jogos, isso é um perigo, isso é um risco para você que vem trabalhar aqui, talvez a favor do Burnley a qualquer momento, muito cuidado, tá? Falhou em marcar em apenas 11% dos jogos, também é uma equipe muito boa ofensivamente fora de casa, mas tem uma defesa pior, fica menos jogos, bem menos jogos, sem sofrer gol. Primeiro tempo das duas equipes não é bom, o Burnley vence um pouco mais e tem vantagem no número de derrotas, né? Perde menos, toma menos gol e marca mais, mas mesmo assim, para uma equipe de odd em 40 em 45, esse primeiro tempo não é bom. Isso aqui realmente a gente tem que tomar um pouco de cuidado. No segundo tempo, o Burnley tem o seu melhor momento, 27 gols marcados, quase 85% de vitória, apenas 5% de derrota, poucos gols sofridos, porém o Sunderland também melhora muito. Uma equipe que no primeiro tempo perde 42%, no segundo tempo perder apenas 5%, é melhorar demais, tá? Então melhora muito a solidez defensiva e passa também a ter um excelente desempenho ofensivo. Então não me parece ser um jogo fácil para o Burnley. Se você é trader, muito cuidado, porque justamente o primeiro tempo do Burnley não é tão bom. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar comparado ao seu adversário. O seu adversário também pode abrir o placar, tá? Mas é uma equipe que vence bastante. Então, se você tiver bastante atenção na sua leitura de jogo aqui, você pode encontrar momentos de superioridade para tentar estar ou a favor do Burnley ou contra o Sunderland. Muito cuidado, porque esse jogo é meia hora depois do Frankfurt. Então, às vezes, você ainda está focado no jogo alemão, você pode se complicar por aqui. Se você é punter, eu não gosto de pensar nessa vitória seca do Burnley a 1,45. Eu acho que essa vitória, para você trabalhar ela, você poderia pegar essa odd mais alta, então eu te aconselho a levar esse jogo pro live. Até porque o primeiro tempo do Burnley não é bom, né? Tem mais gols marcados, tem mais vitórias, mas mesmo assim não é tão bom como o segundo. Então,
pode acontecer do Burnley já ir para o segundo tempo vencendo, mas o que eu te aconselho a ficar de olho por aqui é talvez pegar essa cotação do Burnley acima de 1,70, 1,75, de preferência próximo de 2, se você quiser trabalhar com essa vitória seca, ou até mesmo preferir um empate anula do Burnley, tá? Eu acho que trabalhar alguma coisa a favor do Sunderland aqui é mais complicado, lembrando que o Burnley está invicto dentro de casa. Não sei se vai levar essa invencibilidade até o final do campeonato, uma hora pode acontecer de perder, mas se for para trabalhar a favor do Burnley, eu prefiro pensar numa situação aqui, já no live, próximo ali do final do primeiro tempo, para você pegar ou essa vitória seca ou o empate anula. Uma coisa que eu gosto muito é pensar também no over 1,5. A gente tem uma cotação aqui próxima de 1,25. Se você quiser pegar no live também seria ótimo. Por quê? No primeiro tempo o Burnley tem um bom ataque, apesar de não ter tantas vitórias. Tem um número de gols sofridos consideravelmente baixo, só que eu tenho um adversário que também consegue marcar e tem um número de gols sofridos alto. E no segundo tempo são duas equipes que marcam muitos gols. E a média de gols das duas equipes, do Burnley é mais de 2,2 e do Sunderland fora de casa é mais de 1,5. Então, pelo menos 2 gols a gente pode ter por aqui. Os últimos jogos entre eles, 4-2, 3-1, 2-0 e aí 2-0. Então, acho que dá para você pensar, caso você não queira trabalhar no mercado de resultados, porque realmente eu acho que é um adversário chato pro Burnley, principalmente pelo desempenho do Sunderland fora de casa, dá para você ficar de olho nessa situação para 2 gols, mas assim como a situação de resultados, eu te aconselho a pegar isso daqui no live com uma odd mais alta. No final do dia, às 9h30, nós temos o líder da Argentina, o River Plate, enfrentando o União Santa Fé, 6 vitórias em 8 jogos para o River. Dentro de casa, 2 vitórias em 3 jogos. O Santa Fé está lá embaixo na tabela, como visitante não venceu nenhuma partida ainda, 3 empates e uma derrota. O River já fez a sua reforma no Monumental, foi para 84 mil e alguma coisa de capacidade. Cada vez que chegam imagens do Monumental com essa nova capacidade, é de brilhar os olhos, assim, a quantidade de torcedores que está indo no estádio. O ambiente que fica, a Argentina jogou lá há pouco tempo agora, é uma coisa assim absurda, a pressão que a torcida do River consegue causar no adversário, e aqui eu acho que é um jogo para a gente ficar de olho sim nessa possível vitória do River. Só protocolarmente utilizar um pouco do PDF de apoio, porque o campeonato ainda está começando, lembrando aqui, o River saiu na frente em quase 70% dos jogos que fez em casa, ainda não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa, mas tem sofrido gol com alguma frequência. O Santa Fé sai pouco na frente, metade dos jogos falhou em marcar, mas também sofre gol ali com alguma frequência. Primeiro tempo, o River vence mais, lembrando, temos poucos dados ainda, então o River vai ser melhor tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Destaque para o Santa Fé, que ainda não perdeu nenhuma primeira etapa fora de casa, mas em compensação perdeu metade das segundas etapas fora de casa. Se você é trader e for um bom horário para você, eu te aconselho a ficar de olho sim nessa possibilidade de trabalhar esse back River. O time está empolgado, principalmente agora com mais torcedores ainda, atrapalhando a torcida adversária e apoiando a equipe em casa. Então gosto muito de pensar em momentos de superioridade para estar a favor do River. E se você é Panther, também gosto muito de pensar ou numa vitória do River Plate ao 44 ou no mercado de over 1,5, já que o Santa Fé está numa situação ruim, precisa vir para cima e o River, se sair na frente, vai ter espaço para contra-atacar. Nessas situações de claro favoritismo, eu sempre prefiro ficar de olho mais a favor do favorito, né? Se você conseguir pegar essa odd no live, seria ainda melhor, porque você consegue ter as respostas às perguntas comuns, né? Tá com intensidade, tá com vontade, tá se impondo dentro de campo, e aí você conseguiria trabalhar essa vitória do River. Se você se deparar com um jogo mais aberto, né, com mais expectativa de gols também para o União, aí você pode esperar o over 1,5, talvez pegar com uma cotação acima de 1,40 também seria muito bom. Nos jogos para gols essa sexta-feira eu separei 3 opções para ficar de olho. Primeiro, na terceira divisão da Alemanha, o Beirut contra o Meppen. Eu acho que é interessante porque não é nem pela qualidade ofensiva, é mais pela deficiência defensiva. O Beirut tomou 57 gols até agora em 29 jogos e o Meppen, que é o lanterna, sofreu 52. Eu acho que pelo menos olhar para 2 gols por aqui ou o over HT também pode ser interessante. Os 2 times protocolares aqui da segunda divisão da Holanda estão por aqui também. O Heracles contra o Almer e o Zwolle contra o Trash. Seria muito interessante também ficar de olho em gols por aqui. Ficar de olho no over 1,5 na segunda divisão da Holanda não é muito bom, porque é uma cotação muito esmagada. Então, ou você espera, né, o live para você pegar esse over 1,5, ou você já pensa logo no over 2,5. Mesma coisa aqui para o time do Zwolle, como eu falei, os 2 melhores ataques, o Heracles, que joga com o Almer, tem 86 gols marcados, o Zwolle tem 81, e aqui a gente tem o líder contra o lanterna. Dá até para você pensar numa vitória do Zwolle, mas eu olharia mais para o mercado de gols, tá? Nos jogos extras, nós temos o Zultweregen contra o Antuérpia, às 15h45, na Bélgica. O Antuérpia fora de casa tem a terceira melhor campanha, é o terceiro colocado no geral e vai pegar um time que está dentro da zona de rebaixamento. Pode ser um jogo aqui talvez para o empate anula do Antuérpia, tá? Dundalk contra Shamrock Rovers, muito cuidado com o Shamrock, é um time ainda com cotações de favorito, mas que ainda não conseguiu vencer nenhuma partida na Premier Division.
tá? O Dundalk não é mais time do que o Shamrock nas últimas temporadas, mas já tá abrindo ponto aqui em relação ao adversário. Muito cuidado. Às 16 horas, o favorito Marselha pega o Montpellier, mas muito cuidado aqui também. Eu não iria nesse back cinco no Marselha. Marselha venceu metade dos jogos que fez dentro de casa apenas, e como visitante o Montpellier também tem um número de gols marcados e vitórias considerável. Então pode ser um jogo mais difícil, talvez mais para gols do que para match odds. Às 16 horas, um jogo parelho na primeira divisão da Espanha, Mallorca contra o Sassuolo. As duas equipes muito próximas da tabela, dá para trabalhar correção de preço. Também às 16 horas, na La Liga 2, na segunda divisão, o Levante, que é um dos melhores mandantes da competição, vai pegar o Zaragoza, que é um bom visitante. Também dá para trabalhar alguma coisa para correção de preço ou para o empate anula do Levante. Correção de preço também seria uma boa pedida para Estoril e Gil Vicente, duas equipes lá embaixo na tabela, bem próximas. O Estoril em casa, 3 vitórias apenas. O Gil Vicente fora de casa, 4 vitórias. Times ali que se equiparam muito. À noite também nós temos Rosário Central e Gimnasia, lá na Argentina. Também é uma situação, talvez aqui para o empate anula do Rosário Central. Como mandante, o Rosário não perdeu nenhuma ainda, 3 vitórias em 4 jogos. E como visitante, o Gimnasia, 0 vitórias em 4 jogos, é o pior visitante da competição. E essa odd do Rosário tá alta, hein? Essa odd tá alta. Olímpia e Guarani, se a gente trouxe ontem aqui o Libertad, dá para falar de Olímpia e Guarani também. O Olímpia é o melhor mandante da competição e tá invicto. E o Guarani, fora de casa, só perdeu uma partida. Ou você pode ficar de olho também em correção de preço por aqui, se for um horário bom para você, ou para alguma coisa a favor do Olímpia. Mas lembrando, é um jogo difícil, tá? Ouso dizer que seria até ser um clássico aqui. O Guarani é um time também muito chato lá no Paraguai. Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã já temos grade cheíssima no final de semana. Um grande abraço para você, fica com Deus e até sábado.